Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és o Deus que abre o caminho no deserto. Tu abriste o mar vermelho para o teu povo passar, Jesus. Senhor, oh Pai, tu se entregaste naquela cruz, Deus, pelos nossos pecados. Tu ressuscitaste no terceiro dia, Pai. Tu és um Deus que cumpre suas promessas. A morte de Jesus na cruz foi o cumprimento da maior promessa que tu já fizeste por nós, Deus. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus imutável, um Deus que fala e cumpre, um Deus que é o mesmo ontem, o mesmo hoje e amanhã será. Oh Senhor, nós viemos te adorar, Deus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Erga a sua voz e adore. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluias. Adore o nome do Senhor. Ele é um Deus de milagres, um Deus de promessas. Enxuga as lágrimas. Ele é a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus.
Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é o caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão, e onde há luz não há trevas que prevaleça. O Senhor, Ele guarda o seu povo, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Ele é o Deus que faz o que não existe existir. A porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Oh Senhor, nós estamos aqui como tua igreja, Deus, declarando que tu és o único Senhor, o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória, Deus. Oh Senhor, levante adoração ao seu Deus. Fale que Ele é lindo, fale que Ele é maravilhoso. Santo, santo, santo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Aleluia! Graça e paz, amados. Vejo pessoas novas. Mas vejo muitos locais vazios. Talvez sejam pessoas preocupadas com a invasão na Ucrânia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, ou então acompanhe na tela, Lucas 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Lucas 5, de 1 a 7. Gleidson, já casou? Isso quer dizer sim ou não? Isso quer dizer que ainda não casou, está no processo. Essa é o mais fácil, a papelada é simples. Viver junto é que é difícil. Por falar em casamento, eu quero apresentar, fica de pé o Kelvis e a Elda. Eles já fizeram a papelada, eles casaram no dia 15 de janeiro, tá? É o mais novo casal da igreja, 14. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Eu pensei que eu ia fazer isso para o Gleidson e a Joyce, mas ainda não. Mas já está tudo pronto. A papelada está pronta. Mas falta o sim. Lucas 5, de 1 a 7, pela tradução que tenho, diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes.
Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que ele replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Dei a essa mensagem o título de Ensinando a Pescar. Você já pensou em pescar e procurar um marceneiro para lhe ensinar a pescar? É algo ilógico. Geralmente, quando queremos aprender algo, nós procuramos alguém que seja expert, especialista naquilo que estamos interessados em aprender. No caso de Cristo, que sem dúvida nenhuma é um pescador exímio, extremamente hábil e conhecedor de todas as espécies de peixe, até porque ele mesmo as criou. Então ele vai e encontra pescadores, homens que ganhavam a vida com isso, eram hábeis, eles sustentavam suas famílias, eles mantinham o seu negócio através da pesca. Mas, infelizmente, nesse dia, não aconteceu nada daquilo que era esperado por eles, ou seja, trazerem bastante peixes. E nós queremos, através desse texto, tirar algumas conclusões, baseado naquilo que nós também, como igreja, precisamos fazer. Hoje, para aqueles que não chegaram atrasados, quem assistiu um vídeo sobre o Impulse? Levanta a mão, só quem assistiu. Então esses foram os que não chegaram atrasados. E tem o dobro de pessoas que não levantaram a mão. Ou seja, eu não sei por qual motivo você não conseguiu manter um compromisso. Um compromisso que não é comigo, um compromisso que não é com teu irmão, um compromisso que quando você vem para a igreja, você diz: eu vou adorar ao Senhor, eu vou cultuar ao meu Deus. Mas se você chega aqui atrasado, porque o nosso culto, ele é para começar às 17 horas, 5 horas da tarde, e você não consegue chegar nesse horário, você está dizendo: eu vou, mas não é tão interessante assim para mim cultuar a esse Deus. Não é tão bom como talvez alguns digam adorar a esse Deus. E talvez você se escandalize comigo e diga: pastor, o senhor está redondamente enganado. Eu sigo uma lógica de que quando é algo que nos interessa, quando é algo que nós damos de fato importância, nós chegamos antes que comece. Se você tivesse aqui um encontro com alguém que você julga importante para a sua vida, para aquilo que você deseja, você certamente chegaria antes do horário marcado para esperá-lo. Eu quero te dizer que Cristo, o Senhor a quem nós declaramos vir adorar, Ele é a pessoa mais importante que existe nesse mundo. Ele é o ser de extrema necessidade para nós. Nós necessitamos terrivelmente de Cristo. Sem Ele, a nossa vida não tem valor, porque Ele mesmo deu valor a nós quando morreu em uma cruz, pagando pelos nossos pecados. Eu espero ainda um dia chegar a essa igreja e ver o culto começar com todos aqueles que de fato decidiram chegar.
que de fato decidiram vir adorar ao Senhor, com esse sentimento de que eu estou aqui antes, porque eu vim adorar ao Senhor, e Ele de fato é a pessoa mais importante para a minha vida e para a vida de qualquer outro semelhante que nós venhamos a conhecer. Voltando ao nosso assunto sobre pesca, dei uma fugida, né? Me perdoe. Eu não estou pedindo perdão pelo que eu falei, eu estou pedindo perdão por ter não seguido a mensagem, mas às vezes eu fico pensando o seguinte, amado, se isso me incomoda, e eu sou só pastor, vocês não vieram aqui por causa de mim, se eu fico incomodado com o atraso, eu fico pensando, Deus, o que olha para nós e diz, como você me ama, como você demonstra o seu amor por mim, chegando atrasado, naquilo que você disse que vem fazer para mim. Eu vou conseguir voltar. Para que haja uma pescaria é necessário preparação. Nós precisamos estar preparados. E aquilo que acabamos de ler mostra Cristo ensinando, como o texto nos diz, estava pressionado, espremido pelas pessoas, atrás dele o mar, mas ao mesmo tempo, enquanto ensinava sobre as coisas de Deus, ele observa tudo o que está acontecendo ali. E ele vê pessoas lavando leite, ele vê barcos parados, e ele entra em um barco. Ele tinha plena convicção e certeza, sendo Deus, de que aquele barco era de Simão. Ele não conheceu Simão antes, mas ele entra no barco de Simão e pede a ele que ele afaste um pouco o barco, para que ele pudesse então não ser pressionado, espremido pelo povo, a ponto de cair na água. E assenta-se na proa desse barco e começa, ou continua, a ensinar sobre as coisas espirituais. Talvez os pescadores, dentre eles Simão, que estava ali ouvindo aquele homem falar, e ouvindo sobre o que ele dizia, falando sobre Deus, Deus não era alguém desconhecido deles. Eles sabiam que eles tinham vindo de forma miraculosa a existir por causa de Deus. Através de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas, eles conheciam isso. E agora eles estavam vendo ali alguém que parecia ser aquilo que lhes era prometido, como Messias. Havia poder envolvido nisso. E eu fico imaginando assim, no nosso caso, chegar alguém na nossa casa, chegar alguém próximo a nós, como Cristo, como alguém que nós cremos que tem poder, certamente nós estaríamos esperando por um milagre. E o Senhor de fato estava ali para fazer um milagre. Mas primeiramente Ele estava interessado em que eles conhecessem o porquê e de quem vem o milagre. Por isso Ele se dedica a falar das coisas espirituais e ensinar sobre Deus. Primeiramente, ensinamento, preparação. Se nós queremos fazer algo para Deus, nós temos que estar preparados. Não adianta, não aceito ou não aceite a questão de dizer não, Deus é comigo, eu vou conseguir. Não, eu vou assim mesmo, na cara dura, vai dar certo porque Deus é comigo. Conhecimento, preparação é algo extremamente necessário, principalmente para fazermos as coisas para Deus. E esses homens aqui estavam sendo preparados pelo próprio Deus para fazerem aquilo que eles havia de ensiná-los um pouco mais. Porque ele mesmo disse a Pedro que você agora vai ser pescador de homens, não mais de peixes. Você vai pescar gente. Essa missão é passada a nós como igreja. Ganhar vidas para o Senhor, ou pelo menos
conduzi-los para que eles sejam ganhos pelo amor e pela misericórdia de Deus, assim como nós fomos. Eles estavam lavando as redes, preparando o material para um outro dia. Isso para nós mostra que nós também devemos preparar os nossos materiais. Nós utilizávamos uma ferramenta para pescar aqui na igreja. Usamos durante alguns anos o EPC, Encontro Pessoal com Cristo. E para isso nos preparávamos. Havia ensaio, havia preparação do teatro, havia preparação de todas as equipes que aqui foram formadas para que pudesse acontecer. Ninguém chegava e dizia, não, eu tiro de letra. Nós víamos a dificuldade quando acontecia de um dos integrantes faltar e termos que colocar outro, às pressas. Não que não estivessem treinados, mas não estavam talvez preparados para aquele momento. E a gente notava um pouco de insegurança naquilo que era feito. Por quê? Porque a preparação é importante. Nós vamos começar a usar uma nova ferramenta na igreja, nos moldes daquilo que usávamos antes, EPC. E aqueles que chegaram não atrasados hoje para o culto, viram uma chamada sobre o impulso. Vamos ainda ver muito sobre impulso, até o momento em que começarmos a de fato fazer. Estamos nos preparando. Há uma preparação. Há um tempo de oração, há um tempo de dedicação, haverá o tempo de ensaio, haverá o tempo de fazermos o primeiro. E talvez seja o melhor de todos, mas talvez precise de ajustes, de preparação. Então não se pode pescar sem estar preparado, sem ter as redes prontas, sem ter o barco. Agora, algo extremamente importante é a presença da pessoa que estava no barco. Jesus entrou nesse barco. Jesus passou a tomar as rédeas. Ele não foi diretamente ao leme, mas ele disse para onde eles deveriam ir. Ele não pegou nenhuma das ferramentas na mão, mas ele disse como eles deveriam fazer. Ensinou. Estava ensinando-os a eles fazerem aquilo que eles estavam velhos de saberem. Eram homens experts. Mas estava ali alguém que, embora não pescasse, conhecia muito mais sobre aquilo do que eles. Preparação. Querido, não confie em você mesmo quando se trata de fazer as coisas de Deus. Prepare-se, dedique-se, busque conhecimento, busque como a Bíblia diz e quer de nós, para fazer o melhor. Fazer o melhor para Deus requer preparação. Fazer o melhor para Deus requer dedicação. Fazer o melhor para Deus requer amá-lo, como Ele manda, acima de todas as coisas. O nosso segundo ponto é união, com base no propósito. Vamos ganhar vidas, amém? Eu não posso trabalhar sozinho. Eu não consigo fazer o impulso sozinho. Nem com o pastor Josafá, nós dois, mesmo vestindo a roupa igual, jeans, a gente só vem igual agora, glória a Deus. A gente está ficando até parecido. Se ele não tivesse perdido o óculos, a gente estaria a cara de um e a cara do outro. Mas só nós dois não conseguimos. É preciso que haja união nesse propósito que
foi apresentado à igreja e que nós vamos fazer, mas tem que ser feito pela igreja. Não dá para trabalhar sozinho. Nós somos parte de um reino. O reino de Deus é formado por milhares de igrejas espalhadas por todo o mundo. Isso é reino de Deus. Mas ele não pode ser, e o próprio estilo de reino, de ser formado por várias pessoas e várias igrejas espalhadas, mostra que não se forma sozinho. Tem que haver união, tem que estar de comum acordo, no mesmo propósito, para que seja feito a obra do Senhor. Nós trabalhávamos no EPC e dizíamos sempre para as pessoas: não convidem pessoas de outras igrejas. Não convidem para o EPC pessoas que congregam em outras igrejas. Não era nada de segredo, não era nada para não copiar. Não, nada disso. É porque nós somos um reino. Eu não posso pegar do mesmo reino e trazer para o reino. Em outras palavras, eu não posso pescar no aquário. Já está no aquário. Já faz parte do reino. Eu não posso pegar alguém que é de uma outra igreja e trazê-lo para nossa igreja. Isso não é ganhar vidas. Isso não é ganhar vidas. Há milhares de pessoas aí fora que são desigrejados, que não congregam, alguns que sequer não conhecem Cristo. E essas pessoas precisam e têm a necessidade de conhecerem Cristo. E nós o conhecemos e podemos manifestar a eles. Vamos usar o impulso, mas a regra vai continuar sendo: não pesque em aquário. Traga pessoas que não congregam, traga pessoas que não conhecem Cristo, para que possam ser, através daquilo que vai ser feito aqui, através da igreja, abrirem os olhos e quem sabe o coração, para serem assim como nós somos, filhos de Deus por Cristo Jesus. Essa união é extremamente necessária, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos corpo. E como corpo, nós bem conhecemos quais são as aptidões dos nossos corpos. Temos mãos. Mãos pegam. Mãos seguram. Mas a boca não pode fazer aquilo que a mão faz. A boca pode até segurar alguém, mas vai ser através dos dentes. Dói. Morder, dói. Os pés não podem fazer o que as mãos fazem, a não ser que sejam extremamente necessários e treinados para isso. Ou seja, você faz coisas que eu não faço. Você é capacitado a realizar obras que eu jamais conseguiria. É por isso que cada um de nós, por menor ou que pareça menos capacitado, é extremamente necessário, como foi dito na mensagem domingo próximo passado, essenciais. Nós somos pessoas essenciais para estarmos unidos nesse propósito. É por isso que é necessário que haja a interação de todos nós, para então realizarmos a obra de Deus como um corpo, em união, realizando cada um a sua função, para que tudo saia perfeitamente coordenado. Se quisermos ser eficientes, teremos que estar unidos. Se quisermos ser eficientes naquilo que vamos fazer, precisamos estar coesos no mesmo pensamento e propósito. Caso falte um dos membros do corpo, nós seremos então reconhecidos como deficientes.
E não é esse o propósito que queremos. Queremos ser eficientes, então queremos que todos sejam usados. E quando digo usados, sim, usados por Deus, mas naquilo que Deus já colocou dentro de você, naquilo que Deus te deu como dom, como talento, como aptidão. Na sexta-feira próxima passada, quando aqui estávamos, e estávamos vendo algumas pessoas para algumas equipes, e o Christian ele vai ser o líder da cozinha. Aí você diz, ele sabe cozinhar? Eu não sei. Agora, se você perguntar se ele sabe fazer quicão, dogão do rei, ele sabe, e faz bem. Ele gosta de postar de vez em quando alguns pratos. Às vezes quando eu abro o Instagram não é muito comum, mas às vezes eu vejo ele uma mesa posta, bem arrumada, um prato com umas coisas esquisitas em cima. É coisa de gente que não sabe comer, né? Quando eu falo em comida, amados, eu penso logo num prato com feijão, arroz, macarrão, carne. Mas esse pessoal chique não, eles pensam um pouquinho de coisa aqui, outro ali. A gente não sabe nem por onde começar a comer, né? Se fosse eu, ia logo misturar tudo de uma vez, né? Para já entrar misturado. Ou seja, o Christian é capaz de fazer aquilo que eu não consigo. E ele vai ser um excelente líder de cozinha. Amém? Pois é. Aquilo que o Michael jamais conseguiria. Mas o Michael faz coisas que o Christian não consegue. O Michael cria todas as coisas que queremos na igreja, o Michael faz e joga aqui no telão, e parece até que é algo bonito. E ele faz com uma facilidade, amados. Ele pega o celular dele, e ele começa a mexer, e aí ele faz, no intervalo de estar fazendo alguma coisa, ele ainda corta a figurinha de alguém para servir de graça, né? No intervalo. Ou seja, aptidões e dons diferentes, capacitações diferenciadas, mas que são extremamente necessárias para aquilo que nós vamos fazer. Eu não faço a menor ideia do que o Kelvin sabe fazer, mas ele é grande, é maior do que eu. Já vimos uma certa ocasião ele fazendo papel aqui de demônio. Eu achei que ficou perfeito. Eu não sei se vai fluir com a mesma perfeição. Ou seja, nós precisamos de você, como igreja, para realizarmos a obra de Deus na igreja. Terceiro ponto, a realização. Queridos, Cristo estava nesse barco. Quando Cristo está no barco, a rede sempre voltará cheia. Amém? Quando falo de rede cheia, falo de vontade de Deus plenamente cumprida, realizada, com Cristo estando na direção, com Cristo estando no controle de toda essa ferramenta que vamos utilizar, no controle das nossas vidas. Não tem como não fluir, não tem como não alcançarmos o objetivo dele, porque é ele que tem esse objetivo. Nós seremos apenas usados como canais de bênção na vida de outras pessoas. Quando falamos na sexta-feira, e alguns diziam, pastor, vamos fazer quando? Final do mês. Final do mês é amanhã. Tem que ser no final de semana, então não dá para ser nesse final de mês. Março, está muito perto. Não pode ser no meio do mês, porque as pessoas recebem no final. No meio do mês, a maioria de nós, como eu, já está liso. E vamos precisar de dinheiro. Um investimento bem menor do que na época do EPC, e esse é o propósito. Pensávamos em fazer o EPC, mas não havia mais como. Os custos seriam muito elevados. Então vamos fazer um impulso,
com o mesmo propósito, enxugando algumas coisas e com um custo extremamente baixo. E vai dar certo. Vai dar extremamente certo, vai ser realizado. Mas é preciso saber o momento. É preciso saber a hora. Cristo não teve essa preocupação quando estava no barco, dizer, vamos logo, não. Ele foi ensinar. Ele gastou tempo ensinando as pessoas. Só depois de ensiná-los é que ele disse, agora é o momento. Agora é a hora de fazer. Queridos, não haveria para Cristo dificuldade nenhuma de ali no local onde eles estavam, na beira, dizer, lancem as redes. Talvez ia causar até um maior impacto na vida daqueles pescadores. Porque a rede certamente voltaria cheia, como foi no caso um pouco mais distante. Porque ele disse, vão um pouco mais para o meio, saiam da margem, vamos sair daqui, coloque o barco um pouco mais para o fundo, o local. Ele sabe o momento, ele sabe o local. Nós estamos no momento certo. Pastor, ainda estamos em pandemia. Problema da pandemia. Eu sinto muito por ela. Mas se nós formos esperar isso passar, nós já perdemos 2 anos ou mais, esperando que isso passe e as pessoas estão caminhando para o inferno e a igreja está parada sem fazer a obra que ela está para realizar nesse mundo. Chega! Esse é o momento. O local é esse. Deus tem nos dado um local maravilhoso, com uma estrutura boa para fazermos aquilo que Ele requer de nós, e nós vamos fazer porque reconhecemos que agora é o momento. Eu coloquei algo aqui sobre tirar da margem, da beira, porque haveriam peixes ali. Como a gente vê peixe na beira do nosso rio, quando a gente vai lá, junto com aquele monte de barco que está lá, todos os barcos têm banheiros, têm vasos sanitários, e a fossa é o rio. E há muitos peixes que se criam ali na beira, e eles se alimentam exatamente daquilo que é dejetado por esses barcos. Ou seja, são peixes contaminados. Já não gostava de peixe, agora odeia. Não se preocupe, geralmente os peixes são pegos mais longe. E Cristo disse, olha, vão lá para o meio. Sabe por quê, amados? Eu usei isso para fazer uma ilustração de não pescar em aquário. Se você pega os peixes da beira do rio, você vai ter mais facilidade, mas eles podem vir contaminados. Estou falando de pessoas. Contaminados como? A nossa igreja é uma igreja que, de vez em quando, alguém chega e quer ficar aqui. E ele já é crente, ele vem de uma outra igreja. Eu primeiro tento dissuadi-lo, dizer, olha, a sua igreja é melhor. Porque depois de algum tempo, eu já tive ocasiões em que a pessoa chega comigo e diz, pastor, lá na minha igreja era assim. Não é do jeito que você está fazendo, lá era diferente. E tentando me dar uma ideia de mudar aquilo que está sendo feito. E eu digo, meu querido, por que você saiu de lá? Por quê? Se lá era bom, se lá funcionava assim e dava certo, o que você está fazendo aqui? A contaminação muitas vezes é isso, queridos. Se você pesca em aquário e você pega membros de outras igrejas, eles trarão consigo aquilo que eles aprenderam lá. Não estou dizendo que não é Bíblia, mas muitas vezes a metodologia não encaixa, não bate. Por isso é melhor pegar lá do meio, sem contaminação nenhuma. E pode ter certeza, no meio tem muita gente ainda, tem muito peixe lá.
E é por isso que o Senhor mandou que eles fossem para o meio, para que ali pudessem pescar. O texto nos fala de redes, e de redes que pegaram tanto peixes que estavam a ponto de estourar, de arrebentarem-se. Eu uso isso para falar sobre conhecendo as limitações. Toda igreja tem limites. Toda igreja tem limitações. Se a igreja tem pessoas que não podem ser cuidadas, se a igreja começa a ganhar pessoas a ponto de não ter mais líderes que possam cuidar dessas pessoas que estão chegando, essa igreja chegou ao seu limite. Porque não é importante apenas trazê-los, mas cuidar daqueles que estão sendo trazidos. E quando a igreja não tem mais essa capacidade, ela está limitada. Existe uma parábola na Bíblia de 100 ovelhas. E alguns dizem que esse era o limite que cada pastor tomava conta. Estou falando de ovelhas. Era um limite aceitável para que esse pastor então tomasse conta e de fato desse conta dessas ovelhas. A nossa igreja tem mais de 100 pessoas. Ela chegou a ter, basicamente, faltando umas 20 pessoas para 300. Aí o pastor Josafá inventou um negócio de rumo aos 300. Aí o diabo parece que não gostou muito e disse: eu vou frustrar o plano de vocês. Aí Deus permitiu que ele mandasse essa pandemia, que de fato filtrou as igrejas. Colocou um filtro daqueles que de fato querem e daqueles que não querem. Daqueles que de fato amam a Cristo e querem servir a igreja, ou simplesmente estavam ali por outro interesse que não era o Senhor. Mas voltando às limitações, quando a igreja não tem mais pessoas suficientes para tomar conta dos que estão chegando, ela não precisa ganhar mais. A não ser que ela prepare líderes para que possam cuidar daqueles que ainda virão. Os peixes foram tantos ganhos que a rede estava a ponto de ser destruída. Estava para se romper. E eles então pediram ajuda de um outro barco. E eu coloco aqui esses barcos como sendo a estrutura da igreja. Ou seja, queridos, nós não estamos em guerra com outras igrejas. Nós não estamos aqui numa disputa para ver quem é maior, quem cresce mais. Não. O nosso propósito é servir ao Senhor com aquilo que Ele colocar em nossas mãos. E aquilo que Ele colocar em nossas mãos, nós queremos fazer o melhor. Tudo aquilo que Deus manda que seja feito com aqueles que Ele colocar em nossas mãos. Não é para disputar, é para fazer a vontade de Deus. E na vontade de Deus não há disputas. Temos limites? Temos. Precisamos de mais líderes? Sim, precisamos. Muitas pessoas têm saído da nossa igreja. Recentemente não. Nós já perdemos muitas pessoas que foram e são importantes. O Alex e a Neusilene trouxeram casados para sempre, que hoje está na responsabilidade de líderes da igreja, mas eles tiveram que ir embora. Pastor José Maria e Gera, casal de pastores extremamente eficiente, amor de pessoas, daqueles que sabe aconselhar, sabe cuidar, daqueles que dá gosto sentar e ouvi-los, coisa que eu não sei fazer muito bem. Eles sabiam, mas Deus os levou.
Perdemos recentemente a Cleiva e o Fernando. Ainda levou de quebra o Saulo, que era o nosso mascote. Vamos perder na próxima semana Silão, Márcia, Leonice, Gabriel, Noah, Miller. Depois da outra semana, Baker. E depois de mais alguns dias, Geomária, Geomarley, Erlan. Ainda vão levar a Rebequinha também. Devia deixar com a gente, né? Bem que podia ficar. E talvez você diga, mas é porque a igreja não pode cuidar deles. Não, queridos. Desses a igreja ainda pode cuidar. Até mais, eles é que cuidam de pessoas. Mas o Senhor os está levando. Ou seja, está dando oportunidade a você que fica de ocupar essas posições e continuar a boa obra que eles começaram. O que Deus está fazendo é nos dando oportunidade de crescer. Ah, pastor, mas está diminuindo. Não. Deus está nos dando oportunidade de crescimento. Quem sabe não vai ser o Felipe, que vai ocupar o lugar do Silão, e vai cantar aqui, abrir os seus pulmões e cantar, e de quebra ainda pregar depois. Você acha que não? Fala com o Neto depois. O Neto, quando ele começou a cantar na igreja, foi com muita insistência minha. Porque na época ele ainda não era muito crente. Ele só veio para a nossa igreja porque a Jaque veio. Então ele veio junto. Era namorado, ele não queria nem saber de igreja, ele queria saber da Jaque. Se ela fosse para o terreiro, ele ia junto. O interesse dele não era nada a não ser a Jaque. Eu até entendo o interesse. Está casado hoje, tem 2 filhos, é uma bênção a sua família. Mas aí a Jaque cantava no louvor. E eu vi o Neto, eu digo, Neto, você não quer cantar no louvor? Esse pastor não tem voz para isso. Eu digo, mas canta, você vai desenvolver. Não, pastor, eu não sei as músicas. Eu digo, nenhuma. Ele disse, algumas eu sei só um pedaço. Eu digo, faz o seguinte. A parte que você souber, você canta. A que você não souber, você fica dublando. Ele acreditou e veio. Hoje o Neto é uma bênção no nosso louvor, assim como todo esse grupo de louvor o é. Mas começa assim. Ele foi impulsionado, ele foi empurrado para fazer isso. E hoje ele faz isso com maestria, porque aperfeiçoou, treinou. Ou seja, querido, você diz, eu não sei fazer, já experimentou? Já tentou fazer? Já tentou? A nossa igreja é uma igreja que dá oportunidades. E muitas. Eu estou quase há 2 meses sem subir nesse púlpito aqui para pregar, porque não sobrava vez para mim. Nós tivemos 8 pregadores diferentes aqui. 8. Pastor, mas eles sabem, são excelentes naquilo que estão determinados a fazer. Tem sido bênção para a nossa igreja. Estou só esperando o Gleidson casar, de fato. Acabar com essa história de estar tudo assinado, está tudo prontinho e de fato chegar aqui, pastor, casei. Porque ele disse que sabe pregar e eu estou ansioso para ver se sabe. Porque aqui na igreja a gente prova. Eu prego há muitos anos e ainda não sei, mas ele disse que sabe. Então, nós vamos ouvir um grande pregador assim que ele casar. Mas está demorando. Queridos, para concluir, nós estaremos mudando a metodologia de EPC para Impulse. Vai sofrer algumas alterações nessa metodologia, mas o propósito continua o mesmo. Fazer Cristo conhecido a essas pessoas que virão para cá.
Queremos que eles conheçam sobre Cristo, sobre o amor de Deus, sobre o plano de salvação. Porque a ordem de Cristo sobre nós não mudou. Ainda é: ide, preguem o Evangelho a todo mundo. Enquanto vocês estão indo, preguem, batizem, ensinem, cuidem, ensinando para que eles guardem toda a vontade de Deus. E isso não mudou, isso ainda continua sendo imperativo na igreja do Senhor. E nós vamos usar esse novo método para fazer isso, cumprir a vontade de Deus. Porque não há propósito maior na igreja do que fazer Cristo conhecido. Se a igreja deixar isso, amados, a igreja perde o seu propósito. É fazer Cristo conhecido e, após a salvação dessas pessoas, ensiná-las, para que elas continuem e tornem-se bênção na vida de outras pessoas. Isso se chama obediência. Obediência. Mas pastor, está muito difícil. Sim. Dificuldades sempre estarão presentes na vida da igreja. Por quê? Porque é formada por nós. E nós somos pessoas extremamente difíceis. Ainda bem que o Senhor tem paciência, é longânimo e nos suporta. Mesmo diante das dificuldades que nós trazemos para junto das nossas vidas, o Senhor ainda se compadece, cuida e nos conserta um pouquinho e faz com que possamos ir. Mas é necessário estarmos em obediência ao ID, obediência ao propósito que a nossa igreja tem: fazer Cristo conhecido a todos. A todos. Se formos esperar as dificuldades passarem para fazer a vontade de Deus, é possível que cheguemos na presença dEle e digamos: Senhor, não tenho nada em minhas mãos. Mas por quê, filho? Porque estava muito difícil. E Ele vai dizer: mas eu te alertei, eu te disse, no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. É por isso, queridos, que como igreja, nós estaremos voltando a nos movimentar. A própria igreja será impulsionada a fazer a vontade de Deus através do impulso. E eu posso dizer para você, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E eu quero recuperar todos esses que o Senhor está levando de nós em porção multiplicada. Já pensaram em quantos o Silão pode se transformar? Pelo menos uns 4. Pelo menos. Ou seja, queridos, vamos adiante. Vamos adiante. Quando eu cheguei na igreja hoje, e durante muitos dias já, o impulso vem tomando conta da minha mente. Eu não paro de pensar, por mais que eu queira. E eu cheguei na igreja hoje e estava pensando em uma coisa. Eu vou dizer logo para vocês. Eu vou pedir que todos os líderes de célula vejam em suas células quantas pessoas ainda não fizeram o EPC. Para quê? Porque se nós tivermos pelo menos umas 25 pessoas, 25, nós vamos fazer o nosso primeiro impulso só com pessoas da igreja. Estão nas células, estão na igreja, mas não fizeram o EPC. Eles vão fazer o impulso. O Kelvis é um que ainda não fez. A célula Wake, a célula Chamar, eu acho que já vai dar uns 25. Né? Ou seja, e tem na igreja pessoas que nunca fizeram o EPC.
O Felipe e a Renata não fizeram EPC? Que coisa mais horrível. Vocês vão fazer um impulso. E vocês vão ser impulsionados a amar o Senhor como Ele quer. Amém? Então nós vamos fazer isso, líderes. Amanhã tem célula, porque nós somos uma igreja em célula. Terça-feira também tem. Vejam em suas células se tem alguém lá que ainda não fez EPC. Anote o nome. Se já fez EPC, queridos, não vale. A gente vai descobrir. A gente vai descobrir. E nós vamos fazer o nosso primeiro impulso só com pessoas que já estão em células ou na igreja, mas que ainda não participaram de um EPC. Vai ser uma boa experiência, mas não se preocupem, vocês não serão cobaias. Vocês terão o privilégio de poder dizer: eu participei do primeiro impulso. Amém? E eu quero te dizer, vai ser uma bênção. Fica sobre os pés. Alex, você já fez EPC? Elaine? 2, 4, 5. Eu acho que é melhor a gente aumentar o número, porque parece que vai dar muita gente. Vamos orar, queridos. Pai, nós louvamos o Teu nome. Reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Como igreja, ó Pai, nós nos rendemos à Tua vontade. Queremos, ó Pai, não recuperar o tempo que foi perdido, ele já se foi. E o Senhor não recupera tempos, o Senhor nos leva para um tempo novo, onde tudo será novo, ó Pai. E a colheita será abundante para a honra e para a glória do Teu nome. Nos ajuda, ó Deus, e nos faz de fato sermos aquilo que o Senhor tem planejado desde o começo, para que sejamos uma igreja que cresce através do conhecimento da salvação explanado a outros. Abençoa, ó Pai, que nos momentos de dificuldade, ó Pai, nós tenhamos em Ti o direcionamento, tenhamos em Ti, ó Deus, o ensinamento, e tenhamos de Ti, ó Pai, a capacitação para continuarmos em frente no que diz respeito a fazer a Tua vontade. Nós confiamos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado oportunidade de, ó Deus, fazermos aquilo que não temos mais feito, que é pregar o Teu Evangelho, ó Deus, de forma, com uma nova metodologia, mas, ó Deus, tendo o mesmo impacto de antes, na vida das pessoas que ouvirem. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nos é dado. Tudo o que Te pedimos, ó Pai, é que em tudo aquilo que for feito nessa igreja, seja feito para a honra e para a glória do Teu nome. Que cada pessoa que o Senhor vai levantar, vai capacitar e vai nutrir, ó Pai, de desejo e amor, para fazer, ó Deus, o impulso, seja feito com o propósito de Te servir, de Te honrar e manifestar que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos admoesta, ó Pai, e que de fato tem o propósito de nos aproximar muito mais de Ti. Nos ajuda, ó Deus, nos ajuda. Nós queremos de fato ser olhados por Ti, e naquele dia, ó Deus, diante da Tua presença, possamos ser recebidos por Ti com a frase: vinde benditos do meu Pai, entra no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o nosso desejo, mas queremos chegar, ó Deus, com as mãos cheias de obras feitas por Ti, através das nossas vidas. Isso nós agradecemos, isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu quero ver a igreja declarando ao Senhor. Eu te agradeço, Deus. Diga. Pelo teu favor, É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Tem alguém feliz por Senhor aí? Celebra. Agradeço e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E toma aquela mãe que não desistir. Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, A glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar Das minhas mãos é pra dizer só que te vocês agora a pertence. honra, a honra, A glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, eu te pertenço. Só quem tem feliz no Senhor, aplauda bem forte a Ele. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, Senhor. Nós somos gratos pelo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus fiel e verdadeiro. E que o Senhor possa nos dar uma semana de muitas bênçãos poderosas, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Graça e paz, queridos. Vão com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.